Olá, amigos! Começa agora a sua TV AMAI. No programa de hoje, a emocionante trajetória do Sargento Kowalski, campeão de mesa-tenismo e paraolímpico. Uma entrevista com o Coronel Jusceli Simiano, comandante do Corpo de Bombeiros. Também, na AVM, o Corpo de Bombeiros lança um novo manual. Está no ar, TV AMAI. Amigos, dando continuidade ao nosso programa TV AMAI, agora nós vamos conversar com o Sargento Emerson Leocádio Kowalski. Sargento Kowalski, seja bem-vindo à sua TV AMAI, esse espaço é seu, você é um amigo nosso já conhecido, já vimos algumas matérias suas no Jornal AMAI. Conte-nos um pouquinho, primeiro, dessa tua atividade de mesa-tenista paralímpico. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O tênis de mesa entrou na minha vida até de uma maneira assim bem peculiar, porque antes de eu sofrer o acidente, eu não gostava da modalidade de tênis de mesa, eu achava ela assim um tanto simples, sem significado algum. Depois que eu sofri o acidente, tive o contato com o tênis de mesa, achei que seria bacana para minha reabilitação motora, devido à locomoção que eu tinha que fazer do movimento e não ficar só parado. Porque no início da minha lesão, eu não usava uma cadeira de rodas, eu usava uma poltrona de rodas. Ela era bem larga, alta, eu tinha muito medo de cair dessa cadeira. E o tênis mesmo me trouxe essa condição de me mexer, buscar a bolinha, uma bola curta, uma bola aqui atrás. E isso começou assim, aumentar a minha autoestima, de eu voltar a ter uma atividade física como eu tinha na época de quartel. Pois bem, isso foi ali finalzinho de 2004, já início de 2005, quando em março de 2005, o meu técnico da Associação de Deficientes Físicos, quando eu comecei a frequentar, ele me convidou para ir num regional que tinha em Itajaí. Eu fui, claro, com muito medo, muita apreensão, porque era uma novidade e eu mal tinha começado a treinar. Só que tive a felicidade de conseguir a medalha de bronze, ficando em terceiro lugar na minha categoria, na minha classe. E dali então eu pensei, vou continuar, vou seguir em frente, vou acreditar nisso. Claro, teve muitos problemas depois disso, como local para treinamento, problema com técnicos, fui para vários campeonatos sem o treinamento adequado. Mas o que sobrou para mim foi a persistência. E essa persistência que me move a cada dia, de lutar, de buscar. E com algumas pessoas me dizem que às vezes eu sou, não sei como, elas dizem que eu sou exemplo para elas e para tantas outras pessoas. Então eu tento seguir esse foco entre atitude e palavra, e tentar sempre, nunca desistir. Vendo uma possibilidade de conseguir um degrau a mais, de uma vírgula a mais, ou seja, se eu enxergar essa possibilidade de que eu posso ir um pouco além, eu vou. Não desisto tão fácil. Amigo Kowalski, o seu acidente foi um acidente com viatura, foi um acidente em serviço no ano de 2002, é isto? Isso, correto. Novembro de 2002. Novembro de 2002. Na época, então, após o acidente, você acabou passando para inatividade e, na época, já recebendo o auxílio inatividade que a legislação previa, correto isto? Foi um pouco mais além, porque eu tive que cumprir um pouco aquele período de tratamento de 2 anos, embora não cheguei aos 2 anos de tratamento. Quando eu fui fazer uma avaliação no hospital da polícia, lá no HPM, o coronel, desculpa, não vou recordar o nome dele, ele perguntou se eu já estava aposentado, já estava em vias de aposentadoria, eu expliquei para ele que não. Então ele solicitou... Era o coronel Padilha? Padilha, correto. Sérgio Padilha. Isso, correto. E ele me solicitou então ao Paraná Previdência que fizesse essa avaliação para que desse entrada à papelada. E foi o que aconteceu. Quando foi em janeiro de 2004, para ser mais preciso, se não me engano, dia 24 de janeiro de 2004, saiu esse laudo atestando realmente a minha deficiência, né?
Então daí que sim entrou com o processo de pedido de inatividade e que foi sair lá por meados de novembro de 2004. Então, desde novembro de 2004, recebeu normalmente o seu auxílio inatividade, porém em 2012, com a implantação do subsídio, ele foi cortado. E aí, a AMAI, junto com as demais entidades, conseguiram que ele fosse restabelecido. A situação agora está regularizada, está recebendo normalmente, Kowalski? Acredito, para falar a verdade, não sei em que situação que está, porque o valor que eu tenho percebido, está congelado. Ele é congelado, é o mesmo valor que eu recebia antes dessa alteração da tabela. Então eu fiquei aproximadamente 4 meses sem receber esse auxílio e não tive assim uma posição ainda ou alguma garantia, enfim, nada, se eu vou receber esse retroativo e se esse valor que eu estou recebendo ele é o correto, porque se eu não me engano esse valor ele é cerca de 20% do salário base da pessoa, né? Então eu não sei, para ser sincero, qual seria meu salário base, porque o valor que eu recebo de auxílio e invalidez é baseado no que eu recebia antes dessa alteração da tabela. A doutora Daniela é a sua advogada aqui na AMAI, que está te ajudando nessa parte? Bom, eu pedi umas informações para ela e ela pediu para que eu aguardasse algum posicionamento futuro. Então, e é nisso que eu estou, aguardando algum posicionamento, até entrei com um pedido de explicação até no Paraná Previdência, protocolado, claro, sim, na época do corte, né? Isso. E até hoje não recebi nenhuma posição do Paraná Previdência. Eles somente restabeleceram nos valores e estão tentando regulamentar, mas a AMAI vem acompanhando isso. Agora, o mais importante é essa tua superação, que inativado na corporação, se recuperou e temos aqui todas essas medalhas. Essas duas aqui são as mais importantes. Assim, para mim todas elas têm uma importância, assim, não estão todas aí, mas aleatoriamente eu peguei essas, porque essas do Parapan do Rio 2007, como eu falei para os senhores, eu tinha recém começado a treinar. Certo. Então eu tinha muito pouco conhecimento ainda da modalidade de tênis de mesa, e mesmo assim consegui me classificar numa seletiva, ir para o Parapan do Rio de Janeiro 2000, representar meu país na própria casa, né? E tive esses dois resultados significativos pelo pouco período que eu tinha no tênis de mesa, que era pouco menos de 2 anos que eu estava aí treinando no tênis de mesa. Então eu tive a oportunidade de pegar a medalha de prata no individual, que foi uma superação. Eu perdi só para o meu companheiro de equipe, que a época a gente fez a equipe junto e conquistou essa medalha de ouro também, né? Então a gente jogou ali com outros países da América Latina e dos Estados Unidos e conseguimos esse resultado expressivo ali, inclusive com, digamos assim, com bastante folga, né? Assim, vamos supor 3-0, né? 3-1, assim, com grande diferença no placar. Então Parabéns. ela tem muita importância para mim, assim, como um dos primeiros passos de superação, né? Essa primeira medalha aqui, Kowalski. Essa medalha, ela já faz parte do circuito nacional, ou melhor, do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, né? A partir desse ano, inclusive, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa ela implementou não só o brasileiro de individual, ela também está fazendo, esse ano teve a primeira edição, de ter o brasileiro de equipes e duplas, né? Até então ali essa aí é só do individual. Então é uma medalha de bronze que eu tive, se eu não me engano, de 2000 e eu não consigo ver daqui se é 2010 ou 2011. Certo. Como eu disse para o senhor, é só algumas só delas, mas eu tenho outras ali que é inclusive desse ano, né? Essas duas é agora, dessa semana? Dessa semana, agora. Foi agora do período de 6 de novembro a 10 de novembro, que eu tive na Argentina. A Copa Tango já está na 12ª edição, é um campeonato que vale por circuito internacional, valendo pontuação, inclusive por ranking internacional. Então é uma modalidade mais tradicional da América Latina, para não dizer das Américas, porque, como eu disse para os senhores, é a 12ª edição já. Já teve outras partes das Américas, mas essa é 12 anos seguidos, com muita
muitos países participando, China, Holanda, Alemanha, Rússia, então eles vêm para cá para prestigiar, e ali eu tive a oportunidade de ficar em segundo lugar no individual, só que na equipe eu tive que subir uma classe, que não consegui compor com outro colega, nem com de outro país para fazer na classe 2, que é a minha classe mesmo. Então eu tive que fazer na classe 3, que é um pouco mais complicado. Se o senhor tiver um tempo, eu posso até explanar um pouquinho como é que funciona esse negócio de classes. De acordo com a tua... Com a lesão. Com a lesão que você sofreu. Então é feito quanto uma mais avaliação. alta a classe, né? 2, 3, mais séria. Na verdade é ao contrário. Quanto mais baixo, menos séria a lesão. Quanto mais alto, mais mobilidade tem o atleta. Exatamente. Então quanto mais comprimento físico ele tem, a classe é mais baixa. E das 6 a 10 é no caso dos andantes. Embora ele consiga andar, a classe 6 tem uma dificuldade imensa de locomover ele na mesa. Então quanto mais baixa a classe, mais dificuldade ele tem de se locomover e de funcionar. Pois eles chamam de classificação funcional. Então na minha classe é isso. E no classe 3 é um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu um resultado expressivo, ganhando de outros classes 3 também. Claro, também perdendo. Mas esse é o tênis de mesa, a mágica do tênis de mesa, que inclusive parece que tem uma pesquisa que em matéria de concentração ele só perde pro xadrez, né? Além de conquistar todas essas medalhas, tem algumas que são de homenagens. Essa do ladinho dessas da Copa Tango ali, eu ganhei do estado do Paraná, e é justamente pela representatividade que eu tive no Parapã do Rio de Janeiro em 2007. Então uma medalha que é o reconhecimento do estado, e para mim tem um significado muito grande, porque assim como a gente não imaginava que de repente ia conhecer outras culturas, outros países, de repente ser reconhecido pelo estado assim é uma honra muito grande, né? Kowalski, para poder participar de todas essas competições, você tem vários apoios. Pode nos dizer quem está podendo apoiar você, como está sendo essa luta? Teve uma época que já foi bem mais complicado, e a gente tem visto que tem melhorado, porque o próprio poder público está olhando com olhos diferenciados para o paradesporto. Hoje a gente conta com a Bolsa Atleta, que é sempre o resultado de um ano anterior. Aí você tem direito a uma bolsa durante os próximos 12 meses. Essa bolsa pode ser nacional, com resultado baseado nacional ou internacional, ou para Olimpíada ou Olimpíada no caso do convencional. Nós temos hoje também a Prefeitura de Curitiba, que ela tem uma modalidade de incentivo ao esporte, conforme o resultado também de cada atleta, ela disponibiliza uma ajuda de custo. Temos também o Estado, o governo do Estado que está caminhando nesse processo ainda, embora as bolsas sejam reduzidas ainda, mas tem um longo caminho para aperfeiçoar. E eu conto com a ajuda da VM. A VM tem me apoiado há muitos anos já com despesas para treinamento e para campeonatos. Foi um fator muito importante, porque antes de eu ter esses recursos do poder público, a MAI me incentivou e me apoiou em várias situações, e tem me apoiado em várias situações que eu acho que se não fosse isso, seria bem mais prejudicado. A iniciativa privada ainda está caminhando, ela não olha com tantos olhos, assim, com os olhos digamos assim, de um retorno da mídia, mas graças também a um projeto do governo do país, que é através do Ministério do Esporte, um clube pode fazer um projeto, e se esse projeto for aprovado, ela pode captar recursos junto às empresas, mas isso é mais voltado para o clube do que para o atleta final. Só que devagar, aos poucos, a mídia, né, tem dado mais espaço para o paradesporto, e tem colocado na balança e visto que o paradesporto, em qualquer modalidade, em qualquer competição, o resultado é sempre mais positivo que até do próprio convencional, com mais número de medalhas, sempre bem colocado, enfim, lugares que antes você não via acesso, né, acessibilidade,
Hoje, cada vez mais é olhado com carinho para isso e a preocupação até de fazer dentro das normas, né? Porque nós encontramos lugares ainda que, pode vir que tem rampa, daí você chega lá, a rampa é uma parede, né? Então você não tem essa acessibilidade individual, você tem de pedir ajuda. Só que hoje tem aparecido mais, eles têm olhado com mais carinho, então eu acho que nós estamos num processo aí de evolução positiva. Sargento Kowalski, conte para nós o próximo desafio como mesa tenista. O próximo desafio vai ser uma etapa do circuito internacional, que vai ser na Costa Rica, agora já no comecinho de dezembro. Valendo sempre pontos para o ranking internacional. Então, durante o ano, tem várias etapas na Europa, na Ásia, nas Américas, e assim como essa que eu tive agora em novembro, recente agora, na Argentina, então vai ter mais essa etapa na Costa Rica, no que eu pretendo, aliás, já está confirmada a minha presença, já estou inscrito, e eu quero buscar lá mais um resultado positivo. E as Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016? Como é que está o ranking? Está muito difícil? O que nós podemos ajudar? Mudou o sistema de pontuação. Antigamente você participava das competições, tudo que você ganhava você somava ponto. Hoje mudou um pouco, é um sistema chamado rate. Nesse sistema quando foi feita a conversão, eu, claro, caí bastante no ranking. E devido a alguns contratempos, até de saúde e até mesmo de confederação, eu fiquei de fora do Parapan, dos últimos 2 Parapans que teve recentemente, então eu não tive essa oportunidade de conseguir participar do circuito internacional, então eu fiquei estagnado no ranking. Então o que eu precisaria para voltar essa possibilidade de voltar a ter competitividade? É participar de mais etapas internacionais. E essas etapas nacionais têm sido o problema devido justamente à falta de recursos, porque, como todo mundo sabe, são valores altos, né, para ir para a Europa, inscrições. Então é isso que tenho tido muita dificuldade para conseguir esse resultado pelo ranking, devido à pouca participação em campeonatos internacionais. Então aqui temos várias outras medalhas do Sargento Kowalski, nosso amigo, companheiro, guerreiro, sócio nosso aqui da AMAI. E deixamos aqui os estúdios da TV AMAI abertos às suas mensagens, aos seus agradecimentos finais aí, meu amigo. Eu quero agradecer muito a oportunidade que a AMAI está me dando pelo fato de eu poder transmitir um pedacinho, um pouquinho da experiência que eu tive ao longo desse período, tanto ativo como inativo. A transição, claro, para gente que corre, sobe, pula, faz atividade física, de repente você vê acamado, é uma experiência assim horrível, porque você pensa que são coisas que você não pode mais fazer e que a tua vida terminou ali. Claro que com um pouco de paciência, um pouco de apoio familiar, de amigos, você começa a ver que mais importante que o seu físico é a sua cabeça. Tudo começa ali dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Essa conciliação tão difícil entre emoção e razão, esse equilíbrio, que a própria palavra diz equilíbrio, que a gente sempre tanto busca, a gente nunca vai chegar naquela perfeição, mas quando você tiver consciência que você tem que buscar isso a cada instante da tua vida, junto à tua família, junto aos teus colegas de trabalho, junto ao dia a dia no trânsito, claro, principalmente dentro da sua casa, dentro com seus familiares, isso te traz uma energia positiva que tudo que você se compromete a fazer, ela se torna um pouco mais, digamos assim, menos escurecida. Você consegue enxergar soluções, você não traça apenas um plano, você já tem um plano A, um plano B, um plano C. Caso falhe um desses, você não se pega desprevenido. Eu tive a oportunidade de olhar para minhas filhas um dia e dizer assim para mim mesmo: como eu vou deixar minhas filhas nessa situação? Tristes, encostados no quarto, na porta do quarto, olhando para o pai que num dia
saiu de casa brincando, colocando elas no colo, e 30 dias depois volta para casa numa cama sem poder se mexer. Então eu vi que não podia parar ali. Se eu ainda estava ali vivo, com a minha cabeça funcionando, eu percebi que não podia parar. Então tentei de várias maneiras buscar dentro da instituição uma reabilitação, voltei a trabalhar, enfim. E encontrei no esporte essa maneira de conseguir voltar para a sociedade, né? Interagir com a sociedade, interagir com outros colegas, outros amigos e, de novo, ter objetivos na vida. De conquistar uma medalha, de conquistar um resultado, de ajudar meus colegas que estão lá, sofrem um acidente e de repente estão lá acamados, e você mostrar que você pode chegar lá, inclusive ajudando eles com tênis de mesa, ensinando, passando alguma experiência, e eles vendo que é possível também. Isso não tem preço. Então eu acho que tudo na vida é difícil, mas nada é tão impossível quanto a gente imagina. Muito obrigado, Kowalski. Parabéns pela sua história de vida. E você está mudando a própria Polícia Militar. Em 2010 nós adaptamos o 13º Batalhão. Em seguida, em 2012, quando estivemos no Subcomando Geral, também adaptamos o Comando Geral para que todas as pessoas com dificuldade motora tivessem acesso. E hoje nós estamos aqui no 3º andar da AMAI com condições de acessibilidade para todas as pessoas.